Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso Way Podcast. Esse é o nosso espaço de conversa, espaço onde as pessoas podem desabafar, podem vencer as suas inseguranças e podem inspirar as outras pessoas a tornarem-se pessoas melhores. Portanto, estamos aqui hoje para mais uma conversa com uma jovem, chama-se Jamila Marcelino, é mãe de uma menina, portanto, a Jamila vem cá contar a sua história de vida. Ela passou por várias complicações, não é? No seu relacionamento e chegou praticamente a pensar que a vida ela não tem mais sentido, mas ela conseguiu buscar forças e hoje está aqui para inspirar as outras mulheres que sempre é possível vencer, sempre é possível tornar-se uma pessoa melhor. Portanto, Jamila, bem-vinda ao nosso Way. Obrigada. Cá estou eu para contar a minha história de vida e como estou hoje, conforme disseste anteriormente. Ok, vamos lá começar mesmo do princípio. Jamila, o que é que aconteceu ou o que é que levou a Jamila a vir para aqui? Qual é a sua história, em outras palavras? Bom, minha história é... Não sei de onde começar, mas vou tentar começar do início. Se calhar ia levar muito tempo para tentar contar exatamente como as coisas aconteceram. Mas vou tentar resumir. Vou contar só o essencial. Ok, mas temos tempo, não se preocupe. Mas fique à vontade. Ok, tudo bem. Eu sou uma jovem. Eu estive casada, ou melhor, esteve a morar maritalmente com o meu ex-parceiro durante 2 anos e meio. Não tivemos muito tempo, não nos conhecemos, não tivemos aquele tempo de namoro e tal. Tu já vê quando estás naquela situação de... É aquela pessoa, tu conheces a pessoa e tu dizes, olha, é aquela pessoa que eu queria. E começamos a morar juntos. Quando começamos a morar juntos, as coisas pareciam muito bem. Mas as coisas começaram a mudar. Foi onde eu percebi que se calhar poderíamos ter corrido um pouco, né? Poderíamos ter corrido um pouco porque não tivemos aquele tempo do namoro para nos conhecermos melhor. E começaram os problemas. Na altura eu já estava grávida. Estava grávida da minha filha. E começaram os problemas, porventura. E como é que começaram? Que problemas são esses? É por isso que eu dizia mesmo no princípio, nós temos tempo. Explique-nos para que possamos perceber. Ok. Vou tentar, mais uma vez, dar o início, né? Eu conheci o pai da minha filha. Eu morava numa casa. Eu arrendava uma casa, morava lá sozinha. E eu ia para a escola, na altura. Eu ia para a escola e fazia meus negócios. Conhecia ele e conversamos. Ele disse para mim que gostava de mim, que tínhamos que começar um caso, né? Juntos. Quando isso aconteceu, eu disse para ele que, olha, eu vivo sozinha. Eu, tudo bem. Ele começou a frequentar a minha casa. E a relação foi boa. Só que depois surge a gravidez. Quando surge a gravidez, sentei com ele. Eu disse que estava grávida na altura. Ele disse, tudo bem, estás grávida? Já. Estávamos há quase 6 meses de namoro. Surgiu a gravidez. Sentamos para conversar. Ele disse que estava tudo bem. E eu disse para ele, quem paga a escola, para mim, é o meu pai. Caso ele descubra que eu estou nessa situação, acredito eu que todas as regalias passam, né? Então, foi quando ele disse para mim que não tinha problemas, que eu podia deixar a gravidez, que íamos cuidar e tal. Oh, tudo bem. Eu disse para ele que ele tinha que
fazer alguma coisa, comprovar-se que realmente ele queria algo sério comigo. Tudo bem. Fui falar com a família dele, que ele estava a sair com alguém, que a pessoa estava grávida. A família dele, ele sentou com a família dele saíram e foram para minha casa, né? Foram para minha casa, chegaram lá, somos família X, nosso filho está atualmente com a vossa filha e a vossa filha está no estado em que está. A minha família recebeu a família dele, dali eu comecei a morar com ele. Quando começo a morar com o moço, tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. Praticamente eu só fiquei feliz 3 meses em casa dele. 3 meses só. Então, quando eu cheguei em casa dele, começamos a viver juntos. Como um casal, né? Como um casal. Então, depois tem aqueles ensinamentos. Porque é diferente quando tu estás a viver numa casa com o teu marido e estás a viver numa casa com os teus sogros. As coisas são um bocadinho diferentes. Porque quando estás na casa dos sogros, tu tens que ouvir um bocadinho das regras dos sogros, depois as regras do teu marido. E os meus sogros eram muito regrados. Eles tinham umas regras, aquelas regras de lá, dos nossos avós. Então, tinha aquelas regras todas, tinha que cumprir, tinha que acordar um pouco mais cedo, tinha que saber como cuidar dos sogros, como cuidar do marido. Foi uma experiência boa, foi uma experiência muito boa. Mas a minha sogra, em algum momento, ela não foi só sogra, foi mãe. Mas quando começam os nossos problemas, ela começou a ser sogra. Começou a ser sogra. Que olhava para mim, que olha, e a minha sogra era aquele tipo de mulher, falecida a minha sogra, era aquele tipo de mulher que você só é nora dela quando você está bem com o filho. Quando você já não está bem com o filho, esquece. As coisas mudam. Quando os meus problemas começaram a surgir no relacionamento, eu primeiro calava, porque tem aquela cerimônia que chamam de colaia, quando tu saís de casa, que ensinam que não é tudo que acontece no quarto, tens que sair para contar, não é tudo que acontece com teu marido, tens que sair para contar. Não, eu saí de casa com essa educação. Então eu não contava certas coisas. Só que um tempo depois, eu acabei dizendo para mim, olha, mas já são tantos problemas, eu aí, por aventura, já estava a começar a emagrecer. Fiquei magra, bem pequena, e na altura eu estava a amamentar. Fiquei magra, fiquei muito pequena, e acabei contando os meus problemas aos meus sogros. Meus sogros, porque não viam, né, nada de estranho em mim, nunca haviam visto nada de estranho em mim, sempre sentavam, conversavam comigo, aconselhavam-me. Mas o meu ex-marido, né, na altura, ele ainda tinha aquele pensamento, ainda queria brincar, não sei o quê, e sempre o conselho que dão nós as mulheres é: aguenta, o homem demora a crescer, aguenta, ele vai mudar, aguenta, ele vai mudar. Então, era sempre a mesma história, mas ele nunca mudava. Fui aguentando na expectativa de que realmente ele um dia pudesse mudar. Com o nascimento da nossa filha, fiquei mesmo na esperança de que ele se calhar pudesse mudar. Mas ele não mudou. Ele só piorou. O nível de imaturidade dele, eu pude perceber quando a nossa filha nasceu. Foi quando eu percebi que realmente ali não era o meu lugar, que ele não estava preparado nem para ser marido, nem para ser pai. Começaram os problemas, eram traições, acima de traições. Uma vez ele chegou em casa numa madrugada. Entrou no quarto e deixou uma calça
sempre temos aquela coisa, nós mulheres temos aquela coisa que sempre que quisermos organizar a roupa do nosso marido, quando quisermos lavar, por exemplo, nós tiramos, temos que vasculhar nos bolsos para ver se tem lá alguma coisa e tal. Eu meti as mãos no bolso e encontrei preservativos usados. Eu perguntei a ele, o que está a acontecer? Ele respondeu-me friamente. E eu sabia que, olha, uma coisa, eu ia encontrar preservativo no carro. Jovens têm aquela coisa de emprestarem esse carro e tal. Ele até podia justificar que, se calhar, um amigo dele, mas ele não era muito dessas coisas. Carro dele é carro dele. Então, ele respondeu-me muito mal. Aquilo foi uma dor. Por quê? Porque minha filhinha tinha pouco tempo, só tinha dias. E ele já estava a fazer aquele tipo de coisa. O tempo foi passando, aquilo foi se agravando. Outra vez eu saí, fui ao carro dele, queria buscar carregador e encontrei as mesmas coisas, preservativos usados no carro dele. Eu perguntei, o que está a acontecer? Ele disse, é porque um amigo que usou meu carro. Tudo bem, deixei, mas eu sabia que não era amigo dele. Depois, às vezes, ele tinha aquela situação, era uma situação bem off. Tinha aquela situação dele saía para curtir, ele fazia o que fazia fora e usava boxers dele, roupa íntima. Ele limpava o que limpava e chegava a meter no cesto de roupa suja. E eu tinha que chegar lá, me deparar com uma situação daquelas, chegar lá, levar aquilo para lavar. E eu sempre conversava com a mãe dele. Mãe, aqui está a acontecer isso. Teu filho está a fazer isso. A mãe dele só dizia para mim, homem, é assim mesmo. Ele um dia vai crescer. Ele é assim mesmo. Outro dia ele disse, mas está bem. A mãe dele disse para mim, tua filha ainda é muito pequena. Tua filha é muito pequena. Agora, você tem que saber que homem, sempre quando sai, faz esse tipo de coisas. Então, eu não vou sentar com o meu filho para lhe dizer que ele não pode fazer esse tipo de coisa, porque ele é homem. Você tem que ter em mente que ele sempre que sai, ele vai fazer esse tipo de coisa. E chegou uma fase que já cansava, né? Já cansava, porque nós jovens de agora já não somos como os nossos pais. Nossos pais passaram por coisas que normalizavam, era tempo deles. Agora tem coisas que nós jovens já não podemos normalizar. E os conselhos da minha sogra eram sempre, não tem comida em casa? Eram sempre conselhos dela. Não tem comida em casa? Já dormiste com fome? Eu não. Então, estás a reclamar o quê? Eram sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Eram essas palavras dela. As coisas foram se agravando. Até que chegou uma fase muito complicada. Minha filha, quando estava com 7 meses, nós tivemos uma situação dele sair de casa. Ele saiu de casa, deixou-me em casa dos pais dele. Minha filha estava com 7 meses. Deixou-me em casa dos pais dele. Foi muito triste mesmo. Foi um momento... Já superei esse momento, mas é um momento que eu ainda lembro-me com muita dor mesmo. Eu não gosto muito de lembrar desse momento, porque foi um momento que vai me marcar para o resto da minha vida. A minha bebê estava com 7 meses, ele saiu de casa, ele disse para mim que estava a começar a trabalhar fora e tal. Afinal de contas, ele havia conhecido uma moça e foi viver em casa dele. Então, os amigos dele, próximos dele, é que procuraram-me. Porque mesmo sabendo, os amigos já sabiam que ele não está ali. Mas me viam em casa dos pais. Eles viam-me lá, em casa dos pais dele. Amigos procuraram-me. Olha, Jamila, o que está a acontecer? Tu ainda estás aqui assim? Mas teu marido já tinha outra mulher.
Epá, eu sabia daquelas coisas. E ele começou a postar a moça, começou a postar a ela. Eu ainda estava em casa dos pais. Eu fingi demência. Eu me recordo de uma noite em que ele chegou em casa. Ficamos 2 meses. 2 meses ele não dava comida, não comprava comida, não dava aquele dinheiro que ele dava para fazer o rancho de casa. Eu liguei para a irmã dele. Olha, aqui tem uma situação. Teu irmão aqui não está a deixar com dinheiro para comprar comida, nem nada. Não está a dar assistência à criança e tal. A irmã dizia, olha, a irmã é uma pessoa foi uma pessoa muito boa. No momento em que eu mais precisei, ela foi cunhada. Não só foi cunhada, foi uma mãe para mim naquele momento. Todo mundo tem seus defeitos, mas eu não gosto muito de me focar no lado mal das pessoas, porque todo mundo tem esse lado, o lado mal. Então, quero exatamente me focar na pessoa em que ela pode ser naquele momento em que eu precisei dela. Então, a irmã fez aquele rancho. Epá, eu me senti muito desconfortável, porque naquele momento eu já não estava casada com o filho deles. Eu estava casada com os familiares dele. Então, foi um momento muito difícil. Ele saiu de casa, 2 meses depois, parece que vazou uma certa informação que a irmã dele fez rancho de casa, a irmã comprou coisinhas para a criança e tal. Eu, na altura, não trabalhava, não tinha nenhum negócio. Foi um momento muito difícil. Então, quando isso acontece, a irmã dele chegou em casa e perguntou-me: o que está a acontecer? Eu disse: teu irmão não está aqui já há 2 meses. Se eu liguei para pedir socorro, porque aqui em casa já não tem absolutamente nada. Foi quando a moça, a minha cunhada, né, ligou para ele, marcou-se uma sentada, Boaventura. Marcou-se uma sentada, uau, foi um balde de água fria. Na sentada pediram que eu explicasse o que estava a acontecer. Eu comecei a explicar as coisas, desde eu ainda grávida, coisas que eu passava. Minha filha já estava quase para completar 1 ano. Toda a família ficou mal, tipo, uau. Como é que ela conseguiu esconder essas coisas esse tempo todo? Então, houveram aqueles conselhos de que devíamos sentar para conversar, que ainda éramos muito novos. A família sempre tenta fechar, tipo, não estamos a ver nenhum problema aqui, vocês sempre depois vão. Conversaram comigo. Eu, como ainda queria meu marido, eu disse para ele que eu estava a pedir em frente à família que do jeito como ele está a se comportar, se eu tiver feito alguma coisa de mal, de errado, que ele tinha que dizer perante a família para que eu pudesse ter um espaço para poder me redimir ou me desculpar, né? Para que o erro não voltasse a se repetir. Mas não foi assim como as coisas já aconteceram. Quando lhe deram palavra para ele poder dizer por que ele estava a se comportar assim, o moço olhou para a mãe dele, olhou para os irmãos, olhou para as tias que estavam ali e disse para eles: não há nada que eu vou dizer, eu só não quero mais a ela. Foi um balde de água fria naquele momento, porque ele nem conseguiu dizer, né? Não conseguiu dizer o porquê que já não queria. Porque até onde eu saiba, quando há um erro, fala-se do que é certo, não fala-se de quem está certo. Fala-se do que é certo para que o erro não volte a se repetir. Então, eu queria que falássemos o erro, já estava ali. O que nós queríamos era falar do que é certo, para consertarmos o erro. Então, ele levantou-se e disse: nem sei o que ela fez. Eu só não quero mais a ela, não sinto mais atração, não me sinto atraído, né? Eu já não olho para ela como mulher, ou seja,
quero ficar com ela. E eu espero que ainda esta semana ela vá para casa dos pais dela. Foi quando a própria mãe dele, na reunião, disse: eu não sei porque que ele está se a comportar assim, porque eu não sei qual é o mal que essa miúda fez. Nunca vimos nada de estranho, nunca nos faltou com respeito. Ela sempre foi uma miúda obediente. Ele disse, ok. Respondeu para a mãe dele. Disse, olha, se ela é uma miúda obediente, eu estou a dizer para ela sair e vocês estão a teimar em dizer que ela tem que ficar. Então fiquem com ela vocês. Eu vou me embora. Ele realmente saiu, foi embora. Ficamos eu e a família dele. A família que aconselhou-me foi: teu marido, acho que está estressado com alguma coisa, mas tenta ficar. Se calhar, por mais que ele não volte hoje, amanhã, depois da manhã, acredito que não ligue para ele. Acredito que ele vai voltar com uma ideia diferente. Como sempre, gosto de ouvir, gosto de aprender. Fiquei, não liguei. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, ele não estava a voltar para casa. Afinal de contas, ele estava a viver com outra mulher. E a suposta mulher dele fazia tanto barulho que, olha, como é que tu estás comigo e tua ex-mulher está ainda em casa dos teus pais, desculpa. Então, o que ele sempre dizia? Eu não estou com ela, não sei o quê. A mulher acabou proibindo a ele de passar a vir visitar os pais, porque achava que se calhar pudesse encontrar-se comigo. A mulher proibiu. Da aventura já estávamos no 11º mês. A bebê já estava com 11 meses. Falei com ele. Eu disse, olha, eu sei que tu já não estás mais aqui em casa. O que é que temos que fazer? Nossa bebê vai completar 1 ano. Qual é a ideia? Eu não trabalho, mas vou tentar pedir em casa dos meus pais para eles tentarem ajudar em alguma coisa. Ele disse, tudo bem. Foi pedir conselhos à atual mulher dele. Que eu liguei para ele a pedir-lhe dinheiro para fazer festa da filha dele de 1 ano. A mulher dele disse, opa, podes dar a ela 5.000 meticais. 5.000 meticais, eu já havia idealizado as coisas. Aquela ornamentação. Para mim, as contas todas, acho que davam aí uns 15.000 meticais. Sabem, aquela emoção, né? Primeiro aninho da bebê e tal. Ele só veio, me deu 5.000 meticais. Nos 5.000 meticais, só a comida só, era uma coisa de uns 7.000. Depois a ornamentação, depois o bolo, tudo aquilo. Peguei os 5.000 meticais e disse, olha, o que é que eu vou fazer? Tá bem, o que eu quero acho que é cortar o bolo da menina. Fui fazer o bolo, mandei fazer o bolo. A tia, a minha cunhada, a irmã dele, ajudou no que ajudou para que acontecesse o corte do bolo. Então, eu ligo para ele. Já havíamos ornamentado, já havíamos arrumado as mesas. Tinha algumas primas da minha casa, aquelas primas próximas. Não convidei minhas irmãs porque eu em casa não havia dito que eu já estava separada, que eu já estava em casa dos meus sogros sozinha. Eu sempre fingia que o meu lar está super bem. Eu não contava o que eu estava a passar no meu lar. Não contava isso em casa. Então, as minhas irmãs estavam ali. As primas, irmãs não estavam, porque se calhar iam a perceber-se. Então, quando chegou o momento do corte do bolo, ele ficou fora do quintal. A irmã dele liga para ele. Tens que entrar para cortarem o bolo da menina. Foi aí onde todo mundo percebeu que alguma coisa não está bem. Porque ele recusou-se de cortar o bolo comigo. Por quê? Porque sempre teria aquela sessão de fotos a cortarmos o bolo. Enquanto ele despediu em casa, que ele já não entrava mais em casa da mãe, porque eu ainda estava ali,
que ele não podia vir cortar o bolo, que ele não podia estar ali conosco. Então, foi muito triste. Foi um dia feliz, né? Mas também foi um dia triste. Tentei disfarçar, tentei dar aquele sorriso. No momento do corte do bolo, ele mandou que a mãe dele fosse cortar o bolo comigo e a bebê. Porque ele não queria sair nas fotos, não queria sair nos vídeos comigo. Foram as recomendações da mulher dele. Tudo bem. Cortamos o bolo. Ele não esteve. Só esteve ali por alguns segundos. E não aceitou tirar fotos comigo. Tirou fotos com a mãe dele, com as irmãs, com a filha dele. Todas as fotos que eu se calhar saí ou quê. Tem pessoas que estavam ali, estavam a fazer vídeos. Ele depois dali foi falar com as pessoas para não publicarem aquelas fotos. Porque aquilo lhe traria problema. Essa informação veio até mim no mesmo dia. Então, foi dali onde as pessoas começaram a perceber que aqui alguma coisa não estava bem. E eu tentava fazer de tudo. O que muitas mulheres fazem, fingem que estão felizes, mas não estão. Eu sou a prova disso. Eu já fingi estar num casamento feliz por muito tempo, enquanto eu não estava feliz. Eu só estava casada com a sociedade, só estava casada com os familiares do meu marido, mas eu não estava casada com ele. Então, eu passei por essa situação. Depois do aniversário da miúda, 3 dias depois, eu pedi para conversar com ele, Boaventura. Conversei com ele, sentamos, eu disse para ele, olha, eu agora tenho uma filha, diga-me tu, como é que eu faço? Porque também eu já estou há muito tempo, sei que tu já não vais voltar mais para casa, acredito que tu estás feliz onde estás, e, esteja a ver aquela situação de, acredito que se estivéssemos na nossa casa própria, ia chegar aquela fase que eu não ia me importar. Ele saiu, né? Tem outra mulher, se calhar eu também ia fazer minha vida. Até conhecer alguém. Mas eu não podia fazer isso, porque eu estava em casa dos pais dele. Eu ainda, mesmo estando solteira, mesmo sem ele ali, eu tinha que continuar a fazer papel de nora. Tinha que acordar cedo, não podia sair, não podia frequentar festas noturnas, né? Não podia sair, se calhar, aquelas cerimônias que faziam na vizinhança, de ficarmos ali na rua, tinha que ter aquela restrição toda. Tenho que entrar em casa cedo, não posso fazer amizades, não podia despedir para os meus sogros. Estou a sair com amigas. Não podia, porque eu não estava na minha casa. Eu ainda não podia fazer minhas vontades. Então, acabei decidindo conversar com ele. Sentei com ele e eu disse, olha, eu sei que tu não voltas mais. O tempo em que eu fiquei deu para perceber que esta relação já não tem como recuperar. Mas também, para onde é que eu vou com essa bebê? Por mais que eu queira recomeçar, não é difícil, não é impossível, mas será difícil porque eu tenho uma criança que ainda precisa muito do meu colo. Ele disse para mim, olha, nós tínhamos um espaço, havíamos comprado um espaço e ele comigo comprou 2 carros. Comprou 2 carros, então ele acabou dizendo para mim, aguento mais um pouco. Ele disse para mim, aguento mais um pouco, aqui em casa dos meus pais. Eu já entreguei a um cliente o Mazda, o primeiro carro que compramos juntos foi o Mazda. Ele disse para mim, já entreguei o Mazda a um amigo. Acho que até finais deste mês ele vai fazer o pagamento. Quando ele fizer o pagamento, já temos o espaço. Eu vou levar o dinheiro do carro e fazes uma casinha, e vais ficar lá com a criança. Nice, tudo bem. Combinado. Saí, conversei com a mãe dele. Mãe, este senhor diz que não volta mais para casa.
Este senhor não quer reconciliação. Este senhor diz que a relação mesmo já não há volta. Mas, graças a Deus, consegui conversar com ele e estou um bocadinho aliviada. A mãe dele, por quê? Expliquei-lhe que eu vou ficar mais um tempo. Vou me organizar porque ele está à espera de um valor do carro que ele vendeu e vai usar aquele valor para podermos sair daqui para a nossa casa. A mãe disse, opa, se realmente a ideia for essa, é positivo. Só que a mãe dele, aí até hoje, aquela senhora morreu sem eu ter apercebido, sem ter me apercebido se a traição veio dela ou de uma outra pessoa. Porque ela comentou isso com alguém da família que parece pediram-lhe conselhos. Que olha, esta miúda já não está com meu filho. Meu filho está com outra mulher. Ela diz que não vai sair porque para sair daqui ela precisa ter uma casa. Quando aquilo acontece, que ele precisa ter uma casa, que eu precisava ter uma casa, ele muda de disco. Parece que algumas pessoas da família conversaram com ele que não. Se a relação terminou. Se houver mulher que tu precisas dar casa, é a tua atual esposa, não tua ex-mulher. Foi quando ele de repente muda de ideia. Diz, não. A minha esposa quer vir conhecer meus pais. E não tem como ela vir para cá. Você estando aqui nessa casa. Eu disse, onde é que tu achas que eu devo ir para que isso aconteça? Mas diga a ela esperar mais um bocadinho, porque tu disseste que ainda este mês vais resolver meu problema. Ele disse, não é possível. Se for assim, aí foi já quando ele colocou a mãe dele contra a parede. Porque a mãe dele dava-me forças de que eu tinha que ficar, que eu tinha que aguentar e tal. Mas coloca a mãe contra a parede. Porque quando ele chega, começa a gritar comigo, começa ali a tirar palavrões, a mãe dele pergunta, tu já não vives aqui? Ficas 2, 3, 4 semanas, tu não apareces. Mas quando aparece, queres te exaltar, com ela, queres lhe ofender. Por que estás a fazer isso? Foi quando ele disse para a mãe, estás a lhe defender muito. Então, como vocês, ela é a super nora. Fiquem com ela, eu não vou pisar mais aqui. Foi daí onde eu percebi que ela sentou comigo, a mãe dele, depois daquilo, sentou comigo. Disse, olha, minha filha, eu ajudei, apoiei-te, mas eu já não estou feliz com essa situação. Meu filho está a ficar contra mim por causa de ti. Meu filho já não está a conseguir vir me visitar por causa de ti. O meu filho não está a conseguir cuidar de mim. Não está a conseguir comprar comida para mim. Porque você está aqui. Então, eu não quero romper meu laço de mãe e filho por causa de ti. Foi quando ela disse, sinto muito, mas eu não tenho por que te prender aqui. Se já não está a dar, teu marido já te disse que não há nada, é melhor ir para tua casa. Uau! Eu olhei para ela e disse, não tem como. Tudo bem, eu vi. Eu hei de voltar para cá dos meus pais. E realmente eu voltei. Arrumei as minhas coisas. Arrumei a pasta da minha filha. Arrumei minha pasta. Saí, fui-me embora. Fui para casa dos meus pais.
Chegando em casa dos meus pais, minha sogra começou a adoecer. Começou a ficar muito doente, minha sogra. Mas quando eu estava lá, ela já tinha esses sintomas. Começou a adoecer e tal. Quando ela começou a adoecer, começaram a inventar coisas. Ela está a adoecer, porque aquilo... muita coisa. Foi quando ele falou comigo. Não, eu liguei para ele. Eu disse, aquele assunto da casa, já se passaram 2 meses. Ele disse que o moço ainda não havia pago o valor e tal. Tudo bem. Fiquei 3º, 4º, 5º, 6º mês. Liguei para ele já por causa da assistência. Tá miúda. Olha, não estás a dar assistência, não ligas, não dizes nada. Ok, tu não és obrigado a fazer visitas para a criança. Foi quando ele disse para mim. Ele falou com a mulher dele. A mulher dele me procura, a suposta mulher dele, que eu não conhecia assim de cara. A mulher dele me procura. Ligou para mim, tudo bem? Tudo. Preciso conversar contigo. Mas quem tu és? Sou tal de fulano. Mas queres conversar comigo o quê? Não, quero conversar contigo de mulher para mulher. Tudo bem. Marcamos uma sentada em frente à minha casa. Ela veio até mim. Chegou e disse para mim, disse, olha, eu não sei se sou a pessoa certa para conversar. Não quero que tu me leves a mal, mas sou tal de fulano. Eu vim pedir-te que tu me entregues a tua filha para viver conosco. Próximo mês coincidiu, naquele mesmo mês, era o mês de aniversário dele, do meu ex-marido. Disse, ele sempre comenta da criança. Estamos a pedir para que tu nos dê a menina para irmos passar alguns dias com ela. Eu não aceitei. Não aceitei. Ela chegou ali, falou muita coisa, começou a falar tanta coisa de mal. A moça disse para mim que o meu ex-marido sentou com ela, porque ela quando chegou, eu perguntei, estás a vir falar comigo como quem? Qual é teu papel? Vindo conversar comigo. O que é que tu realmente precisas? Porque o que tu querias era lar, era o marido. Já tens tudo isso, ainda vens fazer o quê? Foi quando ela disse para mim, disse o seguinte: tudo que você passou nas mãos daquele moço, estou a passar pelas mesmas coisas. Então, primeiro quero pedir-lhe desculpas por ter separado a tua filha do pai. Eu sei que sou culpada, mas como uma forma de redimir-se, eu gostaria de passar a levar a criança para ter convívios com o pai. Eu disse, olha, já não é o momento. Eu acredito muito na lei do retorno. A gente colhe o que planta. Você não vai plantar um limoeiro e querer colher uvas. Exato. Se tu plantas um limoeiro, você vai colher limão. Sem dúvidas. Mas se tu plantas semente de uma videira, tu vais colher uvas. Né? Se tu plantas uma laranjeira, vais colher laranja. A laranja é doce, sabemos disso. Mas eu disse para ela, olha, se estás feliz com a decisão que você tomou, com todo o mal que você me fez, seja feliz e fique longe de nós. A moça olhou para mim e disse, você é especial. Eu não sei o porquê que passaste por esse mal todo, mas eu ouvi tanta coisa de ti, que ele mesmo contou. Fiquei curiosa.
querer saber o que ele contou. E isso aí é defeito de homens imaturos. Todo homem imaturo tem esse lado. Gosta de falar mal da ex-mulher para a atual. E quando a mulher é burra, acredita. Ela começou ali a dizer: ele diz que nunca gostou de ti, só ficou contigo porque você engravidou. Muita coisa que eu não preciso cá estar a expor isso. Acredito que já imagines do que se trata. Tanta coisa suja. Mas pronto, eu disse. Acreditando ou não, se acreditas ou não, isso para mim já não faz nenhuma diferença. Bom, saí dali, fui para casa. Ela liga-me dias depois. Aquilo acabou criando um barulho, mas pronto. Ligou a insistir na questão da criança? Sim, ligou a insistir na questão da criança. Mas era desejo dela ou o pai queria que isso acontecesse? Essa questão de a criança ia passar uns dias com ele. Torna-me difícil ter que saber se era desejo do pai, porque primeiro o pai não dava assistência à criança. De repente aparece-me a atual mulher dele a querer a criança. Então, eu não sei se ela queria fazer papel de boa esposa, né? Ou se calhar ele queria... Não pude perceber até hoje porque é que aquilo aconteceu. Com que objetivo ela teve de vir até mim para fazer isso. Para fazer aquela proposta. E não chegaste a dar? Não dei. Não dei. E outro dia, ela liga para mim. Tudo bem? Eu tudo. Olha, eu conversei com meu marido sobre a pensão da criança e nós decidimos que quem vai passar a te mandar o valor sou eu. Eu disse, uau, bravo, nice. Se conseguiste fazer isso, obrigada. Se conseguiste fazer isso, obrigada. Foi quando ela, no mesmo mês, disse, teu número, qual é teu número? Para mandar transferir o valor. Ela transferiu o valor para mim e tal. Transferiu o valor. No mês em que ela transferiu-me o valor, houveram, muitos problemas. Foi quando ela falou comigo e disse o seguinte: eu quero te ajudar. Eu disse, como? Disse, ele já está a dar pensão à criança? Eu disse, não. Desde a última vez que tu mandaste, já se passaram 2 meses. Desde a última vez que tu mandaste o valor. Ela disse para mim, vai ao tribunal. Vai ao tribunal? No tribunal vão te ajudar. Eu disse, como? Como é que eu faço isso? Ela disse, vai ao tribunal, depois tens que recorrer naquele teu espaço, naquele teu terreno que vocês fizeram juntos. Tens que recorrer. Tens que recorrer àquela tua casa. Aquele terreno que ele queria vender o carro, te dar o dinheiro para construir. Sim. Ele disse, tens que recorrer àquele terreno é teu, te pertence. Tens que recorrer, tens que ir ao tribunal para ele dar, por mais que ele dê 500 mil, é um dinheiro que estará a sair do bolso do pai. Eu olhei para ela e disse, será que é peso de consciência? Mas pronto, não vou querer pensar no lado mau. Não vou querer pensar no lado mau, porque se calhar ela está a tentar se redimir, está a tentar pedir desculpas a Deus, aquilo que ela fez. Eu realmente segui as ideias dela. Fui ao tribunal, fui meter o caso. No mesmo mês chamaram-nos. Chamaram-nos no tribunal. Chegamos lá, conversamos. Antes de ir ao tribunal, eles dizem, quanto é que tu gostarias? Porque as despesas são minhas, como mãe. Eu é que sei quais são as despesas da criança. Então, como mãe, quando é que tu precisas? Quando é que tu achas que ele devia dar? Eu, estipulei ali o valor. Chegamos no tribunal. O salário dele não correspondia a esse valor. Não correspondia. Então, seguindo a percentagem e tal, acabaram dando o que dão.
Cortaram. Ele ali começou a justificar, porque eu tenho muitos filhos, porque eu não sei o quê. Tudo mafia. Tudo mafia. Ele realmente tem um filho, mas um filho que ele nunca conseguiu ser pai daquela criança. Antes de ter filho consigo? Sim. Teve um filho que ele nunca conseguiu ser pai daquela criança. E é uma criança, eu tenho uma boa relação com a mãe daquela criança. Nós conversamos com a mãe da criança. E até hoje ele não está a dar pensão naquela criança. Não está a dar pensão, mas quando chegou ao tribunal, ele disse que eu tinha outro filho. Histórias. O juiz disse tudo bem. Fez pela metade, que olha, eu vou cortar um valor que vai dar para dar a outra criança. Já que dizes que tens 2 crianças. Tudo bem, cortaram. Quando a gente sai dali do tribunal, dos menores, eu liguei para ele, pedi para conversar. Eu disse, olha, no tribunal dos menores, a decisão foi esta. Não vais querer que eu te leve ao tribunal judicial para ir recorrer sobre a casa que você sabe que tem que me dar por direito. Foi quando ele disse, tá bem, há de ver e tal e tal. Conversamos muito naquele dia. Ele disse, tudo bem. Que a mãe dele estava doente na altura, realmente a mãe estava doente, acabou perdendo a vida. Que a alma dela descanse em paz. A mãe dele acabou perdendo a vida. De lá para cá, ele sempre dizia para mim, e no tribunal dos menores, né, já estava mesmo a saltar essa parte, no tribunal dos menores tem aquele processo de tens que criar o número da conta, não sei o quê, e aquilo leva tempo. Mas o juiz disse para ele, naquele mesmo mês, que tu começas a dar o dinheiro à tua filha, a partir deste mês que estamos a resolver, que estás a ser julgado. Se tu fores sempre que fores ao banco, sempre que entraste o salário e chegares a ver que o teu salário está completo, significa que ainda não começamos a fazer o corte automaticamente. Tens que dar. Mas mesmo assim, ele não dá. E o tribunal diz que quando ele não dá, aqueles meses que ele ficou sem dar, isso é um crime. Eu tinha que recorrer e tal. Conversei com ele mês passado, ele falou comigo que a mãe dele, porque não estava bem, estava a tentar recuperar por causa dos custos, gastos que ele teve, né? Quando a mãe estava doente, que ele ia tentar recuperar, mas eu sei que também isso não é verdade, tem que voltar a recorrer ao Tribunal Judicial. E voltando já à nossa separação, depois daquela situação toda, termos conversado, ele veio eu saí numa quarta-feira, estava a chuvescar, estava aquela chuva de chuva de outubro, novembro. Ele chegou numa quarta-feira, vinha visitar a mãe, porque a mãe não estava bem, então teve uma pequena recaída. Tu ainda vivias lá? Eu ainda vivia lá. Então, chegou, acho que eram por aí 22 horas. Eu aqui comentei com a mãe, Ricardo, teu filho, eram por aí 18. E quando eram 21 e tal, 21 para as 22, ele entra, chega, fala com a mãe, diz, essa aqui ainda está aqui. A mãe disse, ainda está aqui. Não está a ir para casa dela, por quê? A mãe disse, pergunta a ela. Dali começou a falar de qualquer maneira. Eu disse para ele, eu não saio daqui sem tu cumprir o combinado. Porque se eu sair daqui, tu não vais cumprir com o combinado. Foi quando eu estava com a criança nas costas. Ele pegou-me dali, tirou a criança, entregou a mãe, pegou-me pelas roupas, tirou-me para fora, levou minhas roupas, deitou ali na varanda, disse, sai da minha casa. Saí naquele dia. Saí, estava a chuviscar, saí para fora. Ele voltou, quando sai, eu entrei dentro de casa. Eu disse, tá bem, minha bebê. Eu saí com ela. A mãe disse, não pode sair de noite e tal. Eu fiquei, dormi. Dia seguinte, fui para casa dos meus pais. Espera lá, ele a expulsou a chover? Sim. A chover. Para molhar mesmo, tipo, vai lá para tua casa. A roupa jogou no chão? Jogou no chão. Depois eu descobri que naquele dia que ele fez isso, ele estava com a suposta mulher dele.
No carro? Sim. E um dia antes desse episódio, ele é da Cernic. Dias antes desse episódio, é uma coisa que na minha rua não esquecem. Sabes que ele chegou um dia, foi um domingo, Boaventura. Deixa-me só te contar desse episódio. Foi um domingo, estava ali, a mãe dele saiu, foi à igreja. Eu estava ali com o pai. Estávamos ali a conversar. De repente, entra uma moça que era namorada dele. Uma moça que tivemos muitos problemas por causa dela. A moça entra. Tá tal de fulano. Eu disse, quem te mandou? A irmã da tal moça, que era a suposta namorada dele. Disse, está tal de fulano. Eu disse, está aí fora. Eu disse, quem te mandou? Porque eu conheço a irmã da moça. Disse, quem me mandou é a mana Xixi, né? Ela disse, tudo bem. Saiu, foi para lá fora. A moça quando entra, ele também entra. Eu perguntei, o que é que está a acontecer? Disse, o quê? Eu disse, mas como é que a irmã, como é que tua namorada, tua ex-namorada manda a irmã para vir aqui em casa? Isso é uma falta de respeito. Ele respondeu-me mal. Começaram ali brigas e tal. Eu atirei-lhe uma chávena. De tanta raiva, a falta de respeito que ele teve naquele momento em que eu estava a fazer essa pergunta. Ele faltou-me com respeito. Eu não lhe atirei a chávena para machucar-lhe. Mas foi naquele nervosismo, eu Mas atirou? Atirei a chávena. Ele entrou no quarto para levar a arma. Acreditas, Boaventura? Entrou no quarto para levar a arma. Porque nós vivíamos no bairro do Lene. E naquele bairro, um bairro vizinhança, qualquer coisa, já está ali. Então, naquele barulho, não sei o quê, vizinhos já estavam ali cheios. Tentaram fechar a porta para ter um assunto dali dentro, mas não tinha como. Ele entrou no quarto, tirou a arma, manipulou a arma para mim. Foi uma situação que eu passei por coisas mesmo. Ele manipulou a arma para mim. Um amigo dele também, que é um polícia, disse, não podes fazer isso, não podes manipular arma para tua mulher. Imagine lá que estejam pessoas aqui a fazerem vídeo disso. São problemas. Ele saiu, uma vizinha entrou, pegou-me, foi para a casa da tal vizinha, foi invadir a casa da tal vizinha porque eu tinha que sair para ele conseguir me agredir. A vizinha disse, não, dentro da minha casa, quem manda sou eu. Espera ela sair para fazer isso. Então, foi uma relação que eu estava a forçar, eu estava a ver que já não há nada, mas eu estava a forçar, porque eu estava na expectativa de que, há de voltar, porque as pessoas só me aconselhavam isso. As pessoas não, a família dele. Dizia, há de voltar, ele não te deixou na rua, tu estás aqui, estás a ver? E eu sempre queixava-se, ele veio, teve uma reação X, dizia, deixa sair, fez isso, foi, né? Assim, tá bem, há de voltar. Então, por isso que eu acabei me submetendo a essas coisas todas, né? Mas... Agora, os casos de violência foram repetitivos, foram várias vezes? Ou vocês nem tempo para discutir já nem tinham porque ele já nem estava em casa? Não, já não tínhamos. Quando ele saiu de casa, já não tínhamos muito tempo para discutir. Quando ainda estava em casa? Era frequente. Agressões? Não, ele nunca agrediu-me. Nunca agrediu-me. Yeah. A educação dos homens está a falhar. Muito. Está a falhar muito. Contou aqui, por exemplo, um episódio de ter sido aconselhada quando saiu de casa para saber se posicionar como uma mulher no lar e seguiu aquelas regras todas, mas parece que do lado masculino está a falhar. Bom, é assim. Olha, eu acho que nós devíamos saber a importância do Kulaya. A importância daquele ritual que chama-se de Kulaya. Aquele ritual é muito importante.
Nós achamos que o ritual Kulaia é simplesmente para as mulheres. Ou é mais importante para as mulheres. Não, o Kulaia também serve para os homens. Então, tem aquele momento que quando o homem já quer casar, sentam os mais velhos, conversam com ele, que olha, tu vais casar, tua mulher há de vir para aqui, a tua vida agora tem que ser desta forma. São assuntos que nós às vezes achamos que não tem muita relevância, mas é uma coisa super importante. Super importante. É tanta coisa que minha sogra, por exemplo, fazia, mas eu saí de lá, aquela senhora faleceu sem saber o que é ter um bate-boca. Eu vejo isso em outras casas, mas nunca tive bate-boca com minha falecida sogra, nunca tive com minhas cunhadas, meus cunhados, nunca tivemos uma situação do gênero. Tanto que mesmo depois da relação ter ficado assim, termos terminado a relação, tenho uma boa ligação com eles, com todos eles. Menos com ele, né? Menos com ele, mas tenho uma boa relação com os familiares dele. Ok, quando ele saiu de casa, naquela altura que deixou-lhe em casa dos pais, não é? Ele foi para onde? Foram arrendar? Foi viver em casa da moça. Não foi arrendar. Foi viver em casa da moça. Que até agora está a viver em casa da moça. Mas, bem, olhando para isso tudo que aconteceu, o que acha que falhou na vossa relação? Eu acho que foi diálogo. Falhou diálogo e eu não vou dizer muito, porque nós não namoramos, eu e ele, não tivemos aquele processo de namorar, conhecermos, não sei o quê, não. Você já ver quando disse aquele amor das novelas, que tu vês a pessoa e dizes, uau, é esse homem que eu sempre quis. E ele também olhou e disse, uau, é a mulher que eu sempre quis. Então foi aquele assunto. Conhecemos-nos, namoramos pouco tempo e já estávamos convictos de que um nasceu para o outro. Foi exatamente isso. E nós não conversávamos. Eu acho que falhou muito diálogo. E não conversavam por quê? Não conversávamos porque ele é alguém que não tem essa capacidade de conversar. Quando iniciavas uma conversa, o que é que acontecia? Quando iniciava uma conversa, ele na verdade tem um lado arrogante. Ele sempre foi arrogante. Arrepende-se de alguma coisa nesta relação? Sim. De quê? Epá, eu acho que arrependo-me. Arrependo-me pelo tempo em que eu fiquei a pensar que se calhar podia mudar alguma coisa. Porque eu não vou mentir, apesar dos problemas que eu tive depois, eu fui feliz nessa relação. Foi por um curto tempo, mas eu fui feliz nessa relação. Muito feliz mesmo. Então, eu arrependo-me por ter, pelo tempo em que eu achei que pudesse ainda recuperar alguma coisa. Foi um tempo perdido, né? Foi um tempo perdido que se calhar poderia ter feito uma outra coisa, se calhar teria sido um tempo que eu pudesse usar para algo útil para mim. Mas eu não fiz isso. Fiquei ali por muito tempo sozinha a insistir, com fé, com esperança de que um dia ele pudesse abrir aquela porta e dissesse, minha esposa, eu estou de volta. Mas isso não aconteceu. Então me arrependo exatamente por isso ter acontecido. Agora, resumidamente, qual foi o momento mais triste da sua vida? De forma resumida, assim. Bom, foram tantos momentos que é um pouco difícil dizer qual é que foi o mais triste. Mas o mais triste de todos os momentos foi no dia do aniversário da minha filha. Foi no dia do aniversário da minha filha, porque ele não estava a conseguir ser marido, mas eu queria que naquele momento ele fizesse papel de pai.
por uns minutinhos, queria que ele naquele momento fizesse papel de pai. Ele não conseguiu fazer isso. Algum conselho, se calhar, alguma coisa que queira dizer fora de tudo que nós tocamos aqui? Alguma coisa. Existem muitas mulheres, podemos começar por aí até, existem muitas mulheres que passam por situações parecidas. Acredite que não és o único caso de homens que vão buscar uma mulher, não é? Na sua família, lobolam, casam em algum momento até, e depois abandona a mulher, não é? Vai à vida, vai conhecer outra pessoa, deixa a mulher aqui em casa dos sogros, né? Algum conselho para pessoas que estejam, se calhar, numa situação destas ou parecida com esta? Aham. É assim, mulheres, não casem com a sociedade. Não casem com familiares dos vossos maridos. Eu acho que é mais preferível te separares 10 vezes, 1000 vezes a procurar tua felicidade ou a seres feliz, né? Do que tu estares numa relação só porque queres manter o status de mulher casada. Você se desgastar, você ficar sem forças, você perder tua identidade como mulher, porque tu queres agradar a sociedade, porque tu queres agradar os teus familiares, porque tu queres manter aquele status de que eu sou casada, eu tenho marido. Não façam isso. Nunca cometam esse erro. Algum trauma algum trauma ficou em si, medo de conhecer outra pessoa, ou nem por isso? Bom, Já não confia nos homens? Como é que estás hoje? eu estou bem. Estou bem. Eu antes chorava, mas hoje eu acho que são coisas da vida. Eu acho que foi um momento que me amadureceu. Foi um momento de aprendizado, você já perceber? Eu aprendi muito com minha anterior relação. E eu agora estou com um cuidado que tu não estás a perceber. Que se calhar não quero repetir o mesmo erro. Então, estou mais madura, estou mais mulher, estou mais esperta. Ama desconfiando ou nem por isso? Amo desconfiando. Amo desconfiando. Ok. E ok, tens alguma coisa a dizer a mais? Alguma coisa, algum detalhe que deixou escapar? Algum pedido, algum desejo, alguma coisa que queira dizer? Acha que um dia ainda pode o perdoar por tudo o que aconteceu? Tens alguma coisa a acrescentar? Eu perdoar, já o perdoei. Ok. Já o perdoei há muito tempo. Não guardo mágoas dele. Não guardo mágoas dele. Apesar de tudo, ele é o pai da minha filha. Onde quer que ele esteja agora, com quem ele esteja, que ele seja feliz. Que ele seja feliz. A única coisa que eu peço é que ele coloque a mão na consciência que não existe ex-filho, não existe ex-pai. Não existem. Que ele tinha que aprender a ser pai. Porque as mulheres é uma escolha. Você escolhe, mas os filhos é a melhor coisa que acontece nas nossas vidas. Então, o conselho que eu queria dar a ele e para os outros homens é esse: amem os vossos filhos. A separação de duas pessoas não pode interferir no coisa. Como é que posso dizer? Na relação com os filhos. Com os filhos, Sim. pois. Então, eu acho muito errado isso que ele está a fazer, ou se calhar é uma situação que tem acontecido com os pais. É muito errado. Muito errado. Nós, Boaventura, não sabemos o que é separação.
Separação não é início de uma guerra, não é início de uma inimizade. Separação é o final de alguma coisa. De um ciclo. De um ciclo, sim. Ok. Então, as pessoas olham, depois das pessoas se separarem-se, têm sempre a tendência de olharem-se como inimigos, olham-se sempre como adversários, como... Eu não acho isso certo, principalmente quando são pessoas que já têm filhos. Isso acaba mesmo atrapalhando muito na educação. Crianças precisam dos pais juntos, não juntos como um casal, mas juntos unidos para o bem-estar daquelas pessoas. E também eu aconselho muito as mães, para pessoas que exercem o papel de madrasta, devem respeitar as mães daquelas crianças. Porque tu podes estar a exercer papel de madrasta por ainda não seres mãe, mas um dia você será mãe. Então, eu peço que as mulheres tenham esse respeito. Tu estás a entrar numa relação, tem crianças lá, tu tens que saber que aquela criança saiu de uma mulher. Quem gerou aquela criança é uma mulher. Independentemente de ter sido tu o motivo da separação dos dois, mas tu tens que respeitar. Tu tens que respeitar aquele espaço daquela mãe na vida daquela criança. Tu tens que respeitar o espaço do pai na vida daquela criança. Então, aconselho muito aos homens, às mulheres também, que não cometam esses erros. Muito obrigado, Jamila, por ter aceito o nosso convite. Obrigado por partilhar conosco a sua história. Obrigado por inspirar as outras pessoas. Obrigado por contribuir para esta causa nobre, que é tornar o mundo um lugar melhor. Vamos nos amar mais, vamos cuidar mais uns dos outros. Vamos fazer com que as relações conjugais sejam cada vez mais saudáveis. Não é fácil, mas é possível. Este foi o nosso Way de hoje. Próxima edição estaremos aqui para mais uma história e para mudar mais vidas. Até lá.